Estamos a chegar ao final do nosso retiro e muitas graças Deus derramou, tem derramado e está a derramar nestes 5 dias que aqui nos juntou, Mas eu penso que chegou o momento de pensar na segunda-feira de manhã. Hoje vamos voltar para casa com o coração cheio, podemos dizer a transbordar, mas amanhã é segunda-feira de manhã. E nós não fazemos retiros para ficar nos retiros. Vimos aqui encher-nos de Deus para trazer Deus para o nosso dia-a-dia, para aqueles dias que parecem sempre iguais. E a palavra deste domingo que o Senhor nos dirige é muito oportuna. Na segunda leitura, São Tiago dizia: sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Estes 5 dias foram 5 dias de abundante palavra. Deus mostrou-nos tantas coisas, iluminou as nossas mentes, ou se nós quisermos, do ponto de vista bíblico, os nossos corações, com tantas coisas que devíamos ver, que devíamos mudar. Mas isso não chega. Agora é preciso pôr em prática. E no momento de pôr em prática, surgem sempre vários obstáculos das nossas vidas. Não é fácil pôr a palavra de Deus em prática. Surgem 1000 obstáculos internos em nós. Nós às vezes até tomamos a decisão, mas depois temos que lutar contra nós próprios e também obstáculos externos, fora de nós. Tanta coisa que nos complica, que nos torna mais difícil. Mas é decisivo. Jesus insiste em várias passagens no Evangelho sempre neste de cumprir a vontade de Deus, de pôr em prática a palavra, é o que interessa. Ouvir e não pôr em prática é um drama. Se nós quisermos, até nos coloca numa situação mais delicada, porque agora sabemos o que é que Deus espera de nós. Se nós sabemos e não fazemos, ainda é mais grave o nosso pecado. Antes não sabíamos tão bem, agora é claro o que é que Deus espera de nós. Um dia Jesus pregava, a multidão enchia toda a casa, chegaram sua mãe e seus irmãos. E alguém foi dizer a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Está cheio, não conseguem passar ali no portão. E Jesus disse: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que escutam a palavra de Deus, que ouvem e que a põem em prática. Como é importante este ponto, não é? Sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Então, é bom pensar na segunda-feira de manhã. Amanhã de manhã, como é que vai ser? O que é que vai mudar no meu dia-a-dia, depois deste retiro? Senhor Padre, eu quero rezar mais. Então, se queres rezar mais, vou-te dar 2 conselhos simples. Começa pelas prioridades. Qual é a maior oração que temos? Qual é a oração mais forte? Qual é a oração que mais nos une a Deus? Médio, morno, Santa Missa. O Pai Nosso está na Santa Missa. Se eu rezar a missa, há pessoas que dizem: Sr. Padre, eu não tenho tempo. Então, para quem tem pouco tempo, interessa uma oração muito forte e muito rápida, como aqueles cafés curtinhos, sobretudo em Itália, não é? Expresso, forte e curto. Não conheço nenhuma oração tão breve e tão forte como a missa. A semana normalmente demora meia hora, se não for eu. Eu por acaso até não descarrilo muito. Naquela meia hora não chega a 2% das 24 horas do dia.
pelas minhas contas. É uma coisa deste género, é uma migalhinha. Deus dá-nos 24 horas todos os dias. A meia hora é uma migalhinha. Aquela migalhinha enche-nos de Deus, enche-nos da palavra de Deus, enche-nos da graça de Deus através da comunhão do corpo e do sangue de Jesus, faz-nos bem sair de casa e ver os nossos irmãos na fé. Portanto, a minha sugestão é: queres rezar mais? Tenta ir à missa todos os dias. Segundo conselho: Sr. Padre, mas isso eu até queria rezar mais que meia hora. Eu agora até tenho tempo. E eu estava a pensar também aproveitar, quando vou para o trabalho, tenho que ir de carro e ainda perco ali algum tempo, porque eu moro no Porto e às vezes entrar no Porto, Ponto do Freixo, apanho ali, e estava a pensar aproveitar isso também para rezar. Então o segundo conselho é, como não dá para celebrar as missas no carro, não é? Reza ao terço. E se possível, eu gosto muito de pedir, se possível em família. É verdade que é melhor ir no carro a rezar o terço do que ir a perder tempo. O terço é muito importante. Nossa Senhora insistiu muito em Fátima, como nós sabemos, e às vezes todos nós já ouvimos, mas infelizmente ainda poucos cristãos rezam o terço todos os dias, como Nossa Senhora pediu. O terço muda muito as nossas vidas, muda muito as nossas vidas. Eu experimentei isto na minha e por isso vou repetir até à morte. A minha vida mudou muito quando eu decidi começar a rezar o terço todos os dias. Tinha pai 19 anos. Foi muito bom, até hoje. Mas isto é só o ponto da oração. Há tantas outras coisas que segunda-feira deviam mudar. Coisas que o Senhor nos mostrou, que tínhamos no nosso coração e que graças a Deus confessámos. Fomos até à confissão, pedimos perdão. Jesus fala disto, é do coração do homem. Aqui o texto grego diz coração, aqui a tradução diz: o que sai do homem é que o torna impuro, porque é do interior do homem que saem as más intenções. É do coração do homem que saem as más intenções. E depois faz uma lista de vícios: imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, cobiças, injustiças, fraudes, devassidão, inveja, difamação, orgulho, insensatez. Todos estes vícios que saem do interior do homem são eles que o tornam impuro. Então, segunda-feira, nós saímos daqui, se quisermos, bem cheirosinhos, espiritualmente. Tomamos o nosso banho. A confissão, eu uso muito esta imagem porque as pessoas não percebem, não é? Eu às vezes pergunto: e tem-se confessado? Sim, Sr. Padre, confessei-me há pouco tempo. Há quanto tempo é que se confessou? Confessei-me no Natal. E acham que do Natal até hoje é há pouco tempo, foi ótimo, não é? E eu digo: e costuma tomar banho? Não me diga que não toma banho desde o Natal. Isto ajuda-nos, esta imagem. Ninguém, e é engraçado que é um bocado o tema do Evangelho, não é? Os fariseus vêm ter com Jesus: então, os teus discípulos não lavam as mãos? Que grande porcaria! Não é? Jesus não é contra lavar as mãos, não é? Mas aproveita a ocasião para dizer: isto é um preceito humano. Se uma pessoa não lavar as mãos, não peca. Não é pecado não lavar as mãos. Não é que seja mau lavar as mãos. E o que Jesus repreende é que vocês estão muito preocupados com essas coisinhas e deixam de lado o mandamento de Deus, diz o Evangelho. Estão muito preocupados com isso, com lavar as mãos, mas não lavam o coração. O coração está sujo. E isto acontece nas nossas vidas. É rara a pessoa que não toma banho, é rara a pessoa que não lava os dentes, que não lava o cabelo. Se nós não tomássemos banho uma semana ou duas, o que é que acontecia? Tínhamos que levar connosco um saquinho com umas molas para o trabalho, que era para dar aos colegas
Na nossa vida espiritual isto acontece com frequência. Nós, não por maldade, nós desleixamos-nos muito na nossa higiene espiritual. E ficamos sem dar banho à alma desde o Natal. E achamos que está ótimo. Está ótimo. Não me confesso, confessei-me há pouco tempo, não é? Convém confessarmos com frequência. Com que frequência? A Igreja, no Catecismo, recomenda frequentemente. Mas o que é que isso significa? O Papa Francisco, por exemplo, confessa-se de 15 em 15 dias. O Papa João Paulo II confessava-se todas as semanas. Portanto, o ideal é com esta frequência. Ó Senhor Padre, mas é difícil às vezes encontrar padre. É verdade. Isso eu reconheço que não é fácil. Os padres às vezes não dedicam muito tempo às confissões. Mas pelo menos uma vez por mês, sugiro isto a toda a gente, pelo menos uma vez por mês é bom um belo duche. Não há quem não precise. Há sempre pelo menos, graças a Deus, quem vai à missa todos os dias, quem reza o terço em família, normalmente não tem pecados graves. Mas há sempre aquela areia do caminho, aquele pó do caminho. Somos fracos, não é? E às vezes os pecados do dia-a-dia, não é? Lá em casa, lá perdemos a paciência porque o meu filho não sei o quê, não arrumou o quarto, eu já tinha dito 3 vezes e exaltei-me um bocado, não é? Não é com maldade, mas perdemos a paciência. Ou no trabalho, dei uma resposta torta a um cliente, ele estava-me aqui a massacrar, Sr. Padre, olha, disse vá não sei o quê. Nada. Enfim, são as nossas lutas do dia-a-dia. Esta é a poeira do caminho, são os chamados pecados veniais. É verdade que Deus perdoa-nos os pecados veniais se nós nos arrependermos com as boas obras. A própria comunhão aumenta em nós o amor a Deus, converte o nosso coração, absolve os pecados veniais. Mas a Igreja continua a dizer que recomenda também a confissão dos pecados veniais, que não é estritamente obrigatória. Eu posso não confessar os pecados veniais? Posso não confessar. Os mortais é que é obrigatório, o número e o tipo. Mas é vivamente recomendado pela Igreja confessar também a poeira do caminho. Porquê? Porque na confissão, que é um sacramento de cura, eu recebo um remédio espiritual para aquele problema. Perdes a paciência no teu trabalho ou em tua casa, na confissão vais receber uma efusão especial de paciência. Ó Sr. Padre, então vou lá todos os dias. Devia ser esta a nossa reação, não é? Devia ser essa a nossa reação. Correr atrás da graça de Deus. Se nós víssemos o que acontece à nossa alma quando comungamos, não havia espaço nas igrejas. Se nós víssemos o que acontece à nossa alma quando nos confessamos arrependidos, os padres não tinham descanso. E por aí afora. E pronto, e já vamos em 3 conselhos. Confissão pelo menos uma vez por mês, missa e comunhão o máximo que eu puder, todos os dias, se possível, terço em família todos os dias. Depois há muitas outras coisas importantes. Meditar, ler a Palavra de Deus, meditar na Palavra de Deus. Quem vai à missa já tem isso, todos os dias. Adoração, visitar Jesus no sacrário, adorar Jesus. E muitas outras coisas. Tudo isto se pode resumir, digamos, aqui, pegando outra vez no Evangelho. Eu gostava que, no fundo, saíssemos daqui muito entusiasmados por alimentar, no fundo, a nossa relação com Deus, tratar da nossa relação com Deus mais a sério. Não é? Jesus, no fundo, faz esta comparação entre a sujidade do corpo e a sujidade da alma, e nós daqui podíamos tirar, no fundo, a ideia da saúde do corpo e da saúde da alma. E o que vemos no nosso mundo é que não há ninguém que se esqueça de tratar bem do corpo. Toda a gente almoça, janta, dorme, vai ao médico, faz exames, toma remédios, e o que vemos ao mesmo tempo é que tão pouca gente cuida da saúde da alma. Quanta gente nem sabe que tem alma.
não é? E este Evangelho, e Jesus, no fundo, põe o dedo aqui, não é? O que suja o homem é o que suja a alma, é o pecado. Não é? A sujidade do corpo não é tão grave. Não é? E nós estamos muito preocupados com o corpo e muito distraídos com a alma. Então que o Senhor nos ajude, amanhã de manhã, quando acordarmos, a mudar. Não é? Hoje, que este retiro seja o início de um novo capítulo da nossa relação com Deus. Que tudo o que recebemos aqui seja o pontapé de saída de um novo capítulo da nossa relação com Deus. Mas é preciso concretizar. 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 Com frequência eu encontro muitas pessoas que, Sr. Padre, foi tão bom o retiro, etc., em que passado 2 meses, eu estive lá em Lamego. E depois eu aproveito logo, e tem-se confessado? Não é? E foi à missa ontem, Sr. Padre, agora apanhou-me desprevenido. Não é? Porque se não concretizamos, serve de pouco juntar-nos todos aqui. Não é? Não se sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.